Oi, gente! Aqui é a Lili do canal Liliane Dias e da loja Lili Modalar. E hoje eu vim trazer aqui para vocês, a pedido da Sandra, que eu havia prometido para ela, que eu ia trazer aqui para vocês o porta-moedeiro, agora com tecidinho de posição certa. Então assim, eu fui buscar tecidinho para fazer no meu ateliê, né, para fazer um moedeirinho para ela, e o único tecidinho que eu tenho que é de posição certa, é esse aqui das corujinhas. Então eu fiz com esse aqui e com esse rosinha. Tá, gente? É o mesmo moedeiro que eu já fiz em uns vídeos passados, tá? Só que como a dificuldade dela era fazer com tecidinho que tivesse posição, né? Então eu resolvi trazer aqui pra vocês. É um jeito totalmente diferente de fazer e o resultado é a mesma coisa, tá? Fazendo ele um jeitinho diferente. Então, o resultado dele ficou assim, e eu espero que ela goste, que resolva o problema dela e que vocês gostem, tá bom? Então, se vocês quiserem assistir como eu fiz, é só continuar assistindo esse vídeo. E lembrando, meninas, para ajudar o canal a crescer, para ajudar que eu continue fazendo esse trabalho, já curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com as amigas, para ajudar a esse canal crescer cada dia mais, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Bom, gente, então para começar esse projetinho aqui, a gente vai precisar do tecidinho e pro forro eu vou usar esse rosinha aqui, tá? E vou precisar também de um pedacinho, eu vou usar um retalhinho aqui da manta, a mesma manta que eu usei no outro, tá? Naquele vídeo que a Sandra viu, que vocês devem ter visto, que eu vou deixar linkado aqui em algum lugar. Vou usar um pedacinho dele. Naquele vídeo eu não me lembro de ter dado medidas, porque eu queria só mostrar, na verdade, a manta, né, que eu tava usando. Mas nesse vídeo aqui, como eu vou fazer ele diferente, ele vai ser o mesmo produto, só que uma maneira diferente de fazer, tá? Então eu achei melhor, eu criei um moldezinho e eu vou dar as minhas medidas. Claro que vocês vão fazer na medida que vocês acharem melhor, mas eu vou mostrar como é que eu fiz aqui o meu moldezinho para vocês fazerem aí, tá? Lá no vídeo anterior, eu fazia um retângulo inteiro e só arredondava, e trabalhava com ele daquele jeito. Só que quando o tecido é assim, como a dúvida da Sandra, né? Quando o tecido é assim, de posição certa, como é que eu vou fazer para... Porque se eu cortar um retângulo inteiro, ó, gente, digamos que eu vou cortar aqui, ó, um retângulo inteiro assim, né? Quando eu fizer esse movimento aqui, ó, por exemplo aqui, tá? As corujinhas estão aqui, só que do outro lado elas estão para baixo, então fica errado, tá? Então como é que eu vou fazer ela para que as corujinhas fiquem em pezinhas, tanto se eu olhar aqui a parte da aba, quanto a parte de trás, quanto a parte aqui da frente, tá? Então, vamos fazer um moldezinho e vamos fazer esse projeto que é bem simples. Então, eu peguei aqui um papelãozinho, cortei um retângulo de 15 centímetros por 17. Essa é a minha medida, você pode fazer a medida que você quiser, tá? Então, eu vou dobrar aqui a parte da aba 7 centímetros e a parte do corpinho 10 centímetros, tá? Então, vai ficar assim. Então, serão 15 por 10. Ela vai ficar, na verdade, com um pouquinho menos, né? Por causa da costura, tá? Espero que vocês estejam conseguindo me entender até aí. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu tecidinho de posição certa, tá? Eu vou pegar ele aqui. E eu vou cortar ele da seguinte maneira. Eu vou fechar aqui o meu molde, que eu gosto de trabalhar com molde só, quem já me acompanha sabe, tá? Eu vou pegar ele fechadinho e vou cortar uma vez nesse retângulo aqui fechadinho, tá? Cuidando sempre a posição dos bichinhos, né? No meu caso aqui, das corujinhas.
gente, aqui, ó, eu não vi, mas tinha um cortezinho, então eu vou ter que fazer o molde um pouquinho mais pra lá, tá? Queria aproveitar bem o tecido, mas vou ter que cortar um pouquinho mais pra cá. Por isso que é sempre bom a gente riscar no lado do avesso, tá? Porque do direito não aparece nada. Então, cortei aqui a primeira parte, ó, que vai ser a parte da frente. Então, tem que cuidar para que todos fiquem na posição certinha. Então, ele ficou com 15 por 10. Agora, eu vou cortar mais uma vez ele assim, dobrado. Na posição certa também. Cuidado para não cortar assim, ó, por exemplo. Tá? Cuidado pra não cortar assim, senão as corujinhas vão ficar deitadas, tá? Então, cuida sempre a posição do tecidinho de vocês. Só que detalhe, agora eu vou fazer a parte de trás. E a parte aqui da aba. Então, eu vou ter que cortar, como eu vou ter que unir a parte da aba pra ela ficar um molde tipo assim, então eu vou cortar ela um pouquinho maior do que o molde, tá? Pra ficar a costura e no final ela ficar com a mesma medida que eu preciso. Então, eu vou colocar aqui mais ou menos a olho mesmo, se você quiser medir, você mede. Eu vou colocar mais ou menos 1 centímetro acima, tá? Ó, vamos até medir. Ó, vou pegar aqui minha régua e eu vou marcar aqui 1 centímetro a mais. Tá bom? E na largura a mesma coisa. Então, ele vai ficar aqui com a mesma largura do meu molde, só 1 centímetro a mais pra cima. Então, é um molde bem, quase do mesmo tamanho do outro, ó. Só que um pouquinho a mais, tá? Bem pouquinho a mais. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com essa partezinha daqui. Só que detalhe, essa partezinha daqui, ó, ela vai ficar assim com o arredondado pra baixo, né? Então, eu preciso posicionar aqui com as minhas corujinhas também pra baixo. Ó, para que elas fiquem assim, tá? Então, eu vou posicionar, entenderam, meninas? Eu vou posicionar essa parte aqui pros pés da corujinha, pra parte dos pés, parte de baixo da corujinha. E vou passar o risco também. Vou passar o risco aqui também, deixando 1 centímetro pra cima, mesma coisa. Vou fazer aqui no olho, mas vocês podem medir. Então, meninas, eu vou ter, então, 3 partes do meu tecido, ó.
E essas duas partes aqui, que seria a parte de baixo e a de cima do molde, uma vai ter que ficar pro lado certo e a outra pro lado errado, tá? Pra que quando eu baixe ela, ó, costure e baixe ela, ela fique do ladinho certo, entenderam? Então, agora a gente vai unir esses dois pedacinhos aqui. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender, tá, meninos, o que eu tô falando aqui pra vocês. Eu vou passar uma costurinha, então, pezinho de máquina normal, costurinha reta, pra unir esses dois. Ó, meninas, então, uni aqui as duas partes, dei o retrocesso, né, no início e no fim, e ele vai ficar assim. Fiapo aqui do tecido, ó. Tá? Então, ele vai ficar com essa parte aqui em pezinha e essa aqui de cabeça pra baixo. Isso é normal, tá? Pra quando eu dobrar, ela se ajeite. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente não une esse aqui nesse. Não vamos unir eles, tá? O que a gente vai fazer? Vamos verificar aqui se ele ficou do tamanho do molde. Ó, gente, na hora que eu costurei, o meu molde ficou um pouquinho menor. O tecido ficou um pouquinho menor do que o molde, mas eu não vejo problema nisso, tá? Então, o que eu vou fazer? E eu fiz de propósito pra vocês verem, tá? Eu vou pegar essa parte aqui agora e vou me basear em cima dela pra cortar a outra parte do tecido, tá? Só que antes eu vou passar a ferro. Eu vou me basear, então, nesse tecidinho aqui já tá pronto pra cortar as demais peças, tá? Então, a primeira coisa que eu vou cortar é a manta. Só que, pra eu cortar ela bem direitinho, eu vou passar primeiro o tecido em cima dela. Bom, gente, como o meu ferro, ele grudou um pouquinho de manta ali, então, pra não correr o risco de sujar o meu tecido, eu vou colocar um outro tecidinho aqui por cima, tá? Pra não correr o risco de sujar o meu trabalho. E vou passar, então, a manta. Mas você pode passar direto, tá, gente? É porque numa dessas passadas eu grudei manta no meu ferro e ele não saiu de jeito nenhum. Então, até se vocês souberem de alguma dica pra limpar o ferro, deixem aí nos comentários pra mim, tá? Que eu tentei várias coisas e nada adiantou. Aqui eu tô trabalhando, então, com retalhinhos, tá, de manta. Retalhinhos pequenos, né, de manta que vão sobrando. Eu tô trabalhando com isso. Até uma dica boa, ó, meninas, não passem com ferro direto na manta, ó, porque acontece isso que aconteceu aqui no meu, né? Sujou o meu ferro de tal maneira, grudou a manta, que não quis sair. E agora fica saindo aqui no tecido. Bom, então vou cortar aqui, tirar da manta. Bom, agora então que eu tenho já certinho cortado a manta e o tecido principal, eu vou cortar o tecidinho de forro. Então, eu vou usar ele como guia. Você pode riscar ou alfinetar e cortar direto.
Então, agora eu vou pegar aqui, ó, a parte da frente, que é essa aqui, e vou posicionar direito com direito do tecidinho de forro, tá? E vou passar uma costurinha na parte de cima. Então, eu tenho que tomar cuidado aqui com as minhas corujinhas. Eu vou passar na parte de cima do desenho, tá? Vou fazer uma costurinha. Pezinho de máquina, normal, costurinha reta. Vou virar agora o tecidinho pra dentro, acertar aqui, acerta aqui a costura, ó. Se quiser dar uma passadinha pra vincar. E eu vou passar uma costurinha, então, de pesponto aqui em cima, pra ela não ficar se embolotando. Mas é opcional, tá, meninas? Vocês passam se quiserem. Prontinho. Tá? Agora eu vou pegar aqui o lado de trás, né? Que é essa partezinha aqui. E eu vou posicionar direito do trabalho com o direito aqui. Então, lembrando, eu tô com a parte do tecidinho externo e a manta só, e o tecidinho de forro tá aqui. Aí, eu vou pegar essa parte que a gente já fez e eu vou colocar corujinhas com corujinhas, alinhado bem certinho, ó, de forma que a corujinha aqui tá pra cima, aqui tá pra cima também. E essa parte aqui tá pra baixo, tá? E eu vou alinhar elas aqui, bonitinha, e eu vou passar uma costurinha em todo aqui embaixo, tá? Isso aqui é o pulo do gato pra ficar um acabamento bonito. Isso aqui vocês podem fazer essa mesma técnica aqui de unir assim para outros produtos também, tá? Eu já mostrei em alguns outros produtos essa técnica aqui também. Ó, gente, quando eu fiz essa costurinha aqui, então eu já uni ele na peça principal. Ó, tá? Então, o acabamento de fora já tá pronto. Falta agora, eu vou colocar aqui a parte do forro em cima do trabalho. Espero que vocês estejam conseguindo ver bem, tá, meninas? Então, é o primeiro vídeo de passo a passo que eu tô fazendo com esse celular, então, espero que ele esteja gravando bem. E eu vou unir, então, aqui o tecidinho, ó, direito com direito, tá? E eu vou botar até uns alfinetinhos aqui pra não escorregar. É muito rápido de fazer esse projeto, muito gostoso, tá, meninas? Então, agora a gente vai costurar a volta toda, deixando uma abertura aqui embaixo, tá? Então, eu vou começar a costurar daqui, lembrando de costurar em cima dessa outra costura que já tá aqui embaixo, pra ela não aparecer, tá? E vou deixar um espacinho suficiente pra desvirar, ok? Retrocesso no início e no fim.
Aqui, ó, meninas, então eu passei a volta toda, tá? Aqui ficou meio tortinho, eu vou passar de novo. Agora acho que tá melhor. Tirar aqui os alfinetes. E vou cortar aqui no cantinho. Vou cortar aqui também. E vamos desvirar a peça. Ó, então quando eu desvirei, ele já foi pro lado certo, tá? Mas eu vou desvirar ele de forma que fique aparecendo aqui o avesso, ó. Então, eu arrumo ele bem bonitinho. E aqui você pode fechar até com pontinhos invisíveis, se você quiser. Ou, se você preferir, você pode acertar aqui bonitinho. Acerta bonitinho ele aqui. Passa até a ferro para ele não perder o vinco. Tá? Desvira pro lado certo. Ajeita ele bem bonito, ó. E agora você pode, então, pra fechar ali, se você não quiser fazer o pontinho invisível, você faz uma costurinha de pesponto em toda a volta. Então, isso vai do seu gosto, tá? Se você gosta da costurinha de pesponto ou não. Se não gostar, passa um pontinho invisível lá embaixo, tá? Lá por dentro. Ou você faz assim, ó. Pezinho de máquina normal, fazer uma costurinha na volta toda. Prontinho. Então, com a costurinha ela fica assim, tá? Ó, então, o ladinho de fora tá assim. Quando eu viro, a corujinha fica certinha. E aqui a corujinha tá pra cima, tá? Então, quando ela tá fechadinha, eu vou colocar um botãozinho de pressão aqui. Ó, quando ela tá fechadinha, ela ficou assim. Ela ficou com essa marquinha aqui, gente. Sabe por quê? Eu não queria que ela ficasse essa marquinha aqui. Eu queria que ela ficasse aqui, ó. Tá? Eu não vou desmanchar, mas eu vou falar pra vocês o que que eu fiz. O que ficou de erro, tá? Ela só não tá fechando aqui na metade certinha, porque essa parte aqui tá maior, ó. Então, lembra que a gente cortou com 1 centímetro a mais essa parte aqui?
esse moldezinho aqui a gente cortou com 1 centímetro a mais no comecinho do vídeo. Então, eu vou falar pra vocês cortarem com 2 centímetros, tá? E não com um só, porque daí vai fechar certinho. Daí vai fechar ele bem certinho aqui e a costurinha vai ficar aqui, a emenda não vai nem aparecer direitinho aqui, tá? É só por causa disso, só por causa que essa aqui ficou com um pouquinho a mais. Tá? Então, pra arrumar isso, ou você diminui um pouquinho nessa parte aqui, quando você for cortar essa primeira parte aqui, ou você aumenta nesse primeiro molde. Aumenta mais 1 centímetro aqui, então, em vez de cortar com 1, corta com 2. Eu tenho certeza que daí vai dar certinho e vai ficar bem retinho aqui. Tá bom? Mas então, esse é o projeto pra gente fazer. Eu não vejo problema, sinceramente, na costura ficar assim. Parecendo um pouquinho ali. Bem pouquinho, né? Quase nem dá pra ver, eu não sei nem se vocês estão enxergando, tá? Eu não vejo problema nisso. Mas, fica aí a seu critério, tá? Então, lembrando, corta com 2 centímetros em vez... Lembra que eu cortei com 1 centímetro a mais cada parte desse aqui no início? Corta com 2 cada uma, tá? Que daí vai dar certinho, tá bom? Eu vou só botar, então, o botãozinho de pressão aqui, vocês já sabem. E ficou assim. Quando eu passei o pesponto, ó, ele já fechou aquela partezinha ali dentro, não preciso mais me preocupar. Mas se você não gosta, assim, desse acabamento aqui, você faz com costurinha invisível. Tá bom? Eu espero ter ajudado. Sandra, me responde aí embaixo se era isso que você precisava saber, se eu ajudei, tá? Eu conto aí com vocês curtindo, compartilhando com as amigas, os vídeos, tá bom, meninas? Isso é muito importante para eu continuar fazendo esse trabalho. E fiquem com Deus. Até mais. Tchau!